Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 14 de setembro de 2024. Os bispos, os sacerdotes e os diáconos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou uma coleção chamada Cadernos do Concílio Vaticano II, cujo volume 19 trata da estrutura hierárquica da Igreja, ou seja, a Igreja composta pelo Papa, o sucessor do apóstolo Pedro, bispo sucessor dos outros apóstolos, sacerdotes e diáconos. Após esses grupos hierárquicos mencionados, vêm os seminaristas, religiosos, religiosas e todo o povo santo de Deus. Jesus deu a Pedro a missão de governar a igreja quando ele diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", Mateus 16, 13 a 20. Por isso o Papa é o sucessor de Pedro, pois ele recebeu a missão de levar adiante essa igreja. Podemos observar no livro dos Atos dos Apóstolos o nascimento da igreja primitiva. A igreja era guiada pelo Espírito Santo, no qual Jesus soprou sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Os demais apóstolos cooperaram com Pedro na missão de edificar essa igreja, sobretudo Tiago e João, conforme vemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos, pois estão intimamente ligados ao colégio apostólico e, em sua sagração episcopal, recebem a força do Espírito Santo quando são ungidos na cabeça com o santo óleo do crisma. Os bispos recebem em sua sagração episcopal a plenitude do Espírito Santo. Por isso, os bispos que presidem as celebrações do crisma. Os bispos também transmitem aos sacerdotes, no dia de sua ordenação, a força do Espírito Santo, para que após a ordenação tenham o poder de abençoar e santificar. O serviço diaconal é bem antigo na igreja, desde o tempo apostólico, no início da igreja primitiva. Podemos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, quando os apóstolos consagram os diáconos para servirem as viúvas e as mesas e se dedicarem ao anúncio da palavra. Era um grupo de 7 homens. O número 7 na Sagrada Escritura significa a perfeição ou totalidade. Eram homens de boa reputação e benquistos por todos. Os apóstolos impuseram-lhes as mãos e oraram por eles, transmitindo a eles os dons do Espírito Santo. Após essa ordenação ou consagração dos apóstolos, ouvia-se falar muito bem a respeito desses novos diáconos, sobretudo Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes sinais e milagres entre o povo. Estevão depois seria brutalmente martirizado, apedrejado, e celebramos em 26 de dezembro. Ele é denominado de protomártir, ou seja, o primeiro mártir da igreja. Com o passar do tempo, a partir da era apostólica, o ministério diaconal foi se solidificando e se adaptando à realidade do tempo presente. Com a instituição do sacramento da ordem, o diaconato se tornou o primeiro grau desse sacramento, que tem 3 graus. O diácono, até os dias de hoje, tem a missão de anunciar a palavra de Deus, de visitar os doentes, de assistir os casamentos, de celebrar os batizados e de presidir as exéquias. O diácono é conhecido como homem da caridade. O ministério diaconal, em vista da ordenação sacerdotal, dura em torno de 6 meses a 1 ano. O diácono faz o estágio pastoral em uma paróquia, realizando aquilo que é próprio do ministério diaconal e se aprofundando nos estudos em vista do ministério sacerdotal. Com o passar do tempo, sobretudo após o Concílio Ecumênico Vaticano II, viu-se a necessidade de instituir o diaconato permanente, ou seja, ordenar homens casados para cooperar no ministério diaconal nas paróquias. Para ser um diácono permanente, em primeiro lugar, como qualquer outra vocação, precisa ouvir o chamado de Deus e, através da oração, responder a esse chamado com o sim. O próximo passo é conversar com o pároco da paróquia e depois com a família. É necessário ter no mínimo 10 anos de casado e 40 anos de idade e ter o consentimento da família, pois muitas vezes o diácono permanente terá que ficar muito tempo fora de casa servindo na comunidade. O diaconato permanente não visa a ordenação sacerdotal conforme o diaconato transitório. Em último caso, o diácono permanente pode ordenar-se sacerdote caso fique viúvo, tendo o consentimento dos filhos, mas a igreja, pelo bispo diocesano, faz uma avaliação do caso para ver se de fato é necessária a ordenação sacerdotal e se de fato é um chamado de Deus. O segundo grau do sacramento da ordem é o ministério sacerdotal. Todos os batizados possuem o sacerdócio comum dos fiéis. Por meio do sacramento do batismo, alguns fiéis, porém, são chamados a pertencer ao sacerdócio ministerial de Cristo, por meio da ordenação sacerdotal. Aquele que é chamado a ser padre é tirado do meio do povo e depois, através da ordenação,
volta para o meio do povo. O sacerdócio, do mesmo modo que qualquer outra vocação, é um chamado de Deus. Ao longo do tempo, a formação ao sacerdócio foi se aperfeiçoando e agora o tempo de formação gira em torno de 10 anos. Durante esse tempo, o candidato é avaliado e ajudado a discernir sobre a sua vocação. É um caminho que aquele que é chamado faz junto com a igreja, até a ordenação diaconal e, posteriormente, a ordenação presbiteral. Por fim, o terceiro grau do sacramento da ordem é o episcopado. Alguns sacerdotes, normalmente após 10 anos de ordenação sacerdotal e com a idade mínima de 40 anos de idade, são chamados por Deus e pela igreja ao ministério episcopal. O bispo é chamado a ser pai espiritual e pastor das ovelhas. O bispo é aquele próximo dos sacerdotes, conversa com os padres e tenta da melhor forma resolver os problemas. O bispo transfere os padres de paróquia, preside as celebrações de crisma e ordenações, as consagrações dos altares e as dedicações das igrejas. O bispo é aquele que é o pastor próprio da igreja diocesana, chamada de igreja particular, e a governa em nome de Cristo e da igreja em comunhão com o Papa e o colégio apostólico. Por fim, o Papa é um bispo que foi eleito para guiar a igreja. Não se trata de uma nova ordenação ou sagração, pois só há 3 graus do sacramento da ordem. Na verdade, tudo se originou no ministério petrino, a partir de Pedro, mas depois, com o passar do tempo, a igreja foi se aperfeiçoando e formando a sua hierarquia. Dessa forma, o Papa é sucessor de Pedro, os bispos são sucessores dos apóstolos. Meus queridos irmãos e amadas irmãs, portanto, essa é a estrutura da igreja. Rezemos pela igreja mãe e mestra para que ela continue sendo guiada pelo Espírito Santo e que o mesmo Espírito Santo continue suscitando novas vocações diaconais, sacerdotais e religiosas. Por isso, queridos irmãos, olhemos a Constituição Conciliar Lumen Gentium a partir do número 18, que irá falar mais sobre esses 3 graus da ordem: diaconato, presbiterato e episcopado. Por fim, não esqueçamos de rezar pelo Papa, pelos bispos, padres e diáconos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus.